Então, como eu havia falado, né? Então a gente discutiu a obra Revolução Permanente, né? A teoria da Revolução Permanente no nosso encontro anterior. Então hoje nós vamos discutir também, né? Uma das obras mais importantes do revolucionário russo, né? De Trotsky, que é intitulada A Revolução Traída. Então é uma obra que foi publicada em 1936, né, em meados da década de 30, tá certo? No momento em que a Rússia vivia, né, uma série de transformações importantes, né, transformações não só no campo, né, da economia, tá certo? Então a Rússia estava vivendo, né, um momento de industrialização, tá certo? De um desenvolvimento industrial muito intenso, tá certo? É um período também em que nós temos mudanças também na política, né, do Partido Comunista da União Soviética em relação à agricultura. Então esse período aí imediatamente anterior à obra Revolução Traída, né, entre 1928 até 1934, 35. É o período em que vai ocorrer, né, aquilo que nós chamamos de coletivização forçada, tá certo, no campo. E aí também um período, não é, importante do ponto de vista político, não é? Porque em 1936, exatamente aí no momento em que Trotsky publica a obra, vai se iniciar, não é, aquilo que nós conhecemos como os grandes expurgos, tá certo? Que se expressaram mais diretamente, né, nos chamados processos de Moscou, tá certo? No total foram 3 grandes processos, tá certo? Que resultaram, entre outras coisas, né, na prisão de diversos revolucionários, né, de numerosos revolucionários, e também, não é, na execução de figuras importantes do movimento revolucionário da Rússia, não é? Inclusive, na sua grande maioria, né, pertencentes ao próprio Partido Comunista, tá certo? Então é um período de extrema importância, tá certo? É um período, vamos dizer assim, central da história da Revolução Russa, tá certo? Que Trotsky vai analisar, né? Vai procurar analisar nesse livro intitulado A Revolução Traída. Então, portanto, é um livro publicado em 1936, tá certo? Queria fazer uma observação inicial, tá certo? Nós estamos utilizando aqui a edição que foi publicada pela Centauro, tá certo? Pela editora Centauro, que é uma edição datada de 2008. Então, editora Centauro. Bom, então essa obra tem poucas edições publicadas no Brasil, tá certo? Que eu conheça, né? Nós temos uma edição que foi publicada em 1980, tá certo? Por uma editora chamada Global Editora. Então é uma publicação de 1980, não é? Que é a publicação mais conhecida, vamos dizer assim, no movimento socialista aqui no Brasil, tá certo? Qual é o problema dessa publicação? Então nós andamos lendo, né, essa edição e verificamos que tem algumas impropriedades de tradução, tá certo? Por exemplo, há uma passagem do livro, quando Trotsky analisa, né, as tendências do que poderia acontecer, né, as tendências do desenvolvimento da União Soviética, onde Trotsky levanta a possibilidade de que
de que haja uma intervenção imperialista, tá certo? Das potências imperialistas, no sentido de derrubar o governo soviético, não é? E nessa passagem do livro, Trotsky diz que essa opção, evidentemente, ela não é de maneira nenhuma desejada, tá certo? Pelos revolucionários, mas é uma possibilidade, tá certo? Por exemplo, se no caso de uma guerra, as potências imperialistas poderiam, tá certo? Aproveitando-se de uma situação mundial convulsiva, de uma guerra, não é? Tentar invadir a União Soviética e derrubar o governo, né? O governo soviético. Então era uma possibilidade que estava colocada, né? Isso é tão verdade que na Segunda Guerra Mundial, né, não só depois da Revolução Russa, de outubro de 1917, então diversos, né, exércitos imperialistas entraram, né, invadiram a União Soviética e travaram uma guerra civil, né, contra o governo revolucionário, tá certo? Uma guerra civil que durou de 1918 até 1921, tá certo? E durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, nós tivemos a invasão da União Soviética pelas tropas, né, de Hitler, pelo nazismo, tá certo? Então foi uma outra guerra também que teve que ser travada, né, pelo Exército Vermelho, pela União Soviética, né, até a derrota aí das tropas, né, fascistas. Então era uma possibilidade colocada, né, pela história, tá certo? E o interessante é que na tradução dessa edição brasileira, da Editora Global, de 1980, essa passagem do livro ela está mutilada, ela está deformada. Então, uma parte dessa passagem, exatamente aquela onde Trotsky dizia, né, que essa possibilidade é uma possibilidade não desejada, né, que nós como revolucionários não desejamos que aconteça, essa parte aí da passagem ela é retirada, dando a entender, não é, que Trotsky seria a favor de uma intervenção imperialista. Então é uma deformação, é uma falsificação, né? Nós fizemos a comparação dessa passagem com outras edições em língua castelhana, né, no espanhol, e verificamos que essa passagem ela foi deformada, não é? É possível que haja outras passagens também deformadas, não é? Nós fizemos um levantamento aqui e nós não sabemos, evidentemente, qual foi a motivação disso, tá certo? Se isso foi feito deliberadamente, tá certo? Para poder deformar a passagem do livro e apresentar Trotsky como se fosse, né, um autor, né, que na sua luta contra a burocracia stalinista estaria a favor de uma intervenção imperialista, tá certo? Nós não sabemos se isso é conscientemente feito, tá certo? Ou se foi um erro de tradução. Então, de repente, o autor pegou uma tradução onde já havia essa deformação e aí, ao traduzir para o português, né, reproduziu essa falsificação, essa deformação, tá certo? Isso é na edição da Editora Global, de 1980. E há uma outra edição, tá certo? Que foi publicada pela editora Sanderman, tá certo? Que é, a meu ver, a edição mais bem, né, trabalhada, mais bem produzida, tá certo? Então vocês têm essas opções aí, tá certo? Fora isso, lá no site marxistes.org, tá certo? No link que leva às obras de Trotsky, vocês podem encontrar também alguns tópicos do livro, não todo o livro, não há tradução de todo o livro lá no site, mas vocês podem encontrar os primeiros capítulos, né? Pelo menos aqueles capítulos mais importantes, tá certo? Que tratam sobre o que era a União Soviética, tá certo? E quais as tendências de desenvolvimento da União Soviética, tá certo? Na época. Bom, então o que nós temos aí,
em termos de edições, são essas, tá certo? Então eu estou utilizando, mais uma vez, a edição da editora Centauro, tá certo? Que não é, evidentemente, como eu já falei, das melhores, mas é uma né, que está disponível aí para o leitor. Feita essa observação, né, eu queria colocar que eu dividi a minha apresentação, tá certo, em alguns momentos. Então, no primeiro momento, nós vamos analisar, não é, a estrutura econômica da União Soviética, na época, evidentemente, né, em que foi elaborado esse livro, tá certo? 1900, a década de 30, 1936. Em seguida, nós vamos analisar a estrutura social da União Soviética, né? Ou seja, não é, as camadas sociais existentes, né? As classes sociais, a relação entre as classes sociais, aí já na década de 30, tá certo? Em seguida, nós vamos entrar nos aspectos políticos, né, que seria o terceiro momento, tá certo? Então, nós vamos analisar se, de fato, nós poderíamos considerar a União Soviética, naquele momento, como uma sociedade socialista, né? Se era ou não já uma sociedade socialista, ou se não era uma sociedade socialista, né? Como a gente poderia caracterizar a União Soviética aí na década de 30, tá certo? Nós vamos ver quais eram as caracterizações mais importantes na época, tá certo? Inclusive a caracterização feita pelo próprio autor, o Leon Trotsky. E em seguida, a gente vai ver quais eram as tendências, né, possíveis de desenvolvimento da União Soviética, tá certo? O que é que estava colocada, tá certo, no desenvolvimento da União Soviética, tá certo? Era a permanência do status quo, da situação, né, econômica, política, social da época, não é? Inclusive a permanência da burocracia no seio do Estado e no seio do partido político, a dominação da burocracia stalinista, poderiam ocorrer transformações, né, no sentido de que a classe trabalhadora que estava marginalizada das decisões políticas, porque as decisões políticas eram tomadas de cima para baixo, né, eram tomadas pela burocracia soviética, se poderiam, né, ocorrer transformações revolucionárias políticas na União Soviética, né, que colocasse o poder do Estado soviético novamente, né, nas mãos dos soviets, né, das organizações operárias soviéticas, não é? Ou, e aí é uma outra situação, uma outra tendência, né, se poderia desenvolver a situação da União Soviética para a restauração das relações de produção capitalista. Então, quais eram as tendências colocadas pela situação histórica? Como é que Trotsky analisa essas tendências, né, colocadas pela realidade da União Soviética aí na década de 30? Então, a gente vai percorrer aí essas etapas, né, para que a gente possa ter uma visão, vamos dizer assim, mais completa, né, mais global, tá certo? Mais integral do que era a União Soviética, né, e quais são as tendências do desenvolvimento desse país, tá certo? Aí na década de 30. Bom, logo no início da obra, tá certo? Para quem tiver aí a edição da editora Centauro, tá certo? Então, na página 52, aí logo no início, né, bem no início da obra, na introdução, ele diz o seguinte: qual é o objetivo dessa obra? Né? O que é que Trotsky pretende com a obra A Revolução Traída? Ele diz o seguinte: o objetivo do presente estudo
é dar uma justa apreciação do que existe para melhor se compreender o que se faz. Aí, em seguida, ele coloca, faremos uma exposição crítica. Logo em seguida, no parágrafo seguinte, né, ele coloca as contradições, tá certo? Existentes na União Soviética aí em meados da década de 30. Ele vai dizer o seguinte: se considerarmos que o alvo do socialismo é criar uma sociedade sem classes, então se o objetivo do socialismo é criar uma sociedade sem classes, fundado na solidariedade e na harmoniosa satisfação de todas as necessidades, não encontraremos ainda neste sentido fundamental o menor socialismo na União Soviética. Por quê? Né? Aí ele vai dizer, ele já vai se antecipar aí e colocar algumas das contradições, né, que permeavam, tá certo? A estrutura econômica, não é? A vida social e, evidentemente, né, a estrutura política do país. Quais eram essas contradições fundamentais da época? Essas contradições, diz Trotsky, exprime-se pela desigualdade material e cultural, não é? A existência de desigualdades, de diferenças, não só de diferenças salariais, mas de diferenças sociais mesmo, tá certo? Pela formação de grupos políticos, não é? Que representavam os interesses, né? Desses diferentes, né? Camadas e classes sociais ainda existentes na União Soviética, pela luta de facções no partido. Então, essas contradições, né, essas desigualdades, essas diferenças de interesses entre diferentes classes, né, e camadas da sociedade, elas se refletiam, evidentemente, no interior do Partido Comunista, tá certo? Então, por exemplo, o Partido Comunista ele tinha várias alas, que Trotsky fala aqui com facções, né? Então, tinha uma facção mais de direita, tá certo? Que expressava no interior do partido os interesses, né, da pequena burguesia e do campesinato, em particular do campesinato rico, né? Que eram chamados na Rússia de kulaks, então chamavam os latifundiários, né, ricos, os grandes proprietários, né, os camponeses ricos, né, os donos de fazendas e propriedades, chamavam-se kulaks, tá certo? Então esses interesses dos kulaks dentro do Partido Comunista da União Soviética se refletiam, se expressavam através de uma ala do partido que era liderada, tá certo? Até meados da década de 30 por Bukharin, tá certo? Nikolai Bukharin. Existia uma ala mais à esquerda, tá certo? Considerada mais radical, que reivindicava, não é, a tradição da Revolução de Outubro de 1917, tá certo? Então reivindicava o marxismo revolucionário, não é? E as ideias, né, as posições de Lenin, tá certo? Que eram chamados de bolcheviques leninistas, tá certo? Que se expressou no interior do partido na década de 20 pela oposição de esquerda, né? Que era dirigida, que era comandada, né, teoricamente, politicamente, por Trotsky. Trotsky era o grande dirigente, né, da oposição de esquerda, dessa ala mais à esquerda, né, mais radical, mais revolucionária no interior do partido bolchevique, né, depois Partido Comunista da União Soviética. E existia uma ala mais de centro, tá certo? Que era uma ala que, desde o princípio, né, ela foi dirigida, tá certo, por Stalin, tá certo?
no começo da década de 20, essa ala mais de centro, não é? Ela teve o apoio também de outros dois grandes dirigentes do Partido Bolchevique, que era Kamenev e Zinoviev, tá certo? Depois, já aí em meados da década de 20, Kamenev e Zinoviev vão romper com Stalin e vão se aproximar de Trotsky, vão formar, né, junto com Trotsky, a oposição unificada, tá certo? Então, essa ala de centro, que tinha como cabeça, né, como principal dirigente Stalin, não é? Era a ala que expressava, vamos dizer assim, não é, os interesses da burocracia soviética, né? Da burocracia que ainda na época de Lenin ela estava se formando, tá certo? Mas que não era ainda, não é? Vamos dizer assim, a camada dominante, não é? Mas que ao longo da década de 20 e aí, né, a década de 30, essa camada chamada burocracia, não é? Ela vai então se tornar a camada dominante, tá certo? No poder político na União Soviética. Então veja, essas contradições econômicas, políticas, né, sociais, elas vão, como eu já falei, se expressando no interior do Partido Bolchevique, do Partido Comunista, tá certo? Através dessas alas, vamos dizer assim, principais. Então veja, o objetivo de Trotsky aqui nessa obra é exatamente analisar, tá certo? Essas contradições, não é? E a partir da análise dessas contradições, tá certo? Expor, não é? Analisar as tendências, vamos dizer, não é, em curso na União Soviética, tá certo? Bom, então para a gente compreender, não é, essa conjuntura aí da década de 30, tá certo? Analisada no livro, é importante aqui a gente analisar como é que se deu esse processo, tá certo? Bom, então, como nós já vimos, não é? A Revolução na Rússia, ela foi vitoriosa, né, em outubro de 1917, tá certo? Então, em outubro de 1917, a classe operária, o proletariado russo, não é? Tendo o Partido Bolchevique, né, à sua cabeça, tá certo? Como partido dirigente, ela tomou o poder em outubro de 1917, não é? E começou a estabelecer o seu próprio domínio de classe, né? Então a classe operária, ela demoliu, não é, o velho Estado czarista, a máquina de Estado czarista, e no lugar dessa máquina de Estado, não é, o proletariado construiu, ergueu o que a gente chama de Estado operário, tá certo? O Estado proletário, tá certo? Logo no início, não é, o novo poder soviético tomou uma série de medidas, né, revolucionárias, tá certo? Medidas, né, sobre a questão agrária, então a distribuição, né, das terras aos camponeses pobres, tá certo? Medidas em relação às nacionalidades, não é? As nacionalidades que até então eram oprimidas pelo czarismo. Então o governo revolucionário, não é? Estabeleceu, né, reconheceu o princípio da autodeterminação das nacionalidades oprimidas, né, pelo Estado russo, né, e, portanto, colocou a possibilidade dessas nacionalidades se organizarem de maneira autônoma, né, por conta própria, inclusive de formar os seus próprios estados, né, de constituírem os seus próprios governos, né? O governo revolucionário ele tomou também uma série de medidas, não é, em relação à indústria, não é, à economia. Então, os principais meios de produção eles foram estatizados, tá certo? Então, a terra, o solo, ele foi nacionalizado, se tornou, né, propriedade do Estado, tá certo? De toda a nação. As principais indústrias, os principais ramos da produção, não é, foram expropriados, foram estatizados, tá certo? Se tornaram, portanto,
propriedade, né, de todo o Estado, de toda a sociedade, né, de todo o povo, tá certo? E uma série de outras medidas, tá certo? Em relação aos direitos das mulheres. Então, o Estado soviético estabeleceu a igualdade, né, jurídica, a igualdade política entre homens e mulheres, tá certo? Tomou uma série de medidas importantes, né, no sentido, tá certo, de superar a opressão que as mulheres vivenciavam, tá certo? Na história da Rússia. Então, a criação de restaurantes, né? Lavanderias, tá certo? A socialização da economia doméstica, a creches, jardins de infância, tá certo? Então, uma série, né, de medidas foram tomadas aí pelo novo governo, então, no sentido de, né, superar a velha opressão a que as mulheres, né, estavam submetidas na história da Rússia, em particular, evidentemente, sobre a dominação do czarismo, tá certo? Então foram várias medidas revolucionárias, né, importantes que, né, iam ao encontro dos interesses, né, e das necessidades da classe trabalhadora, né, dos operários, mas não só dos operários, né, também atendiam às reivindicações, né, da classe camponesa, dos camponeses pobres, né, em particular. Tá certo? Bom, vocês sabem, né, que logo em seguida, aí, né, entre 1918 e 1921, a Rússia vai enfrentar um período de guerra civil, não é? Então vão ser 3 anos de guerra civil. Então, como eu já falei para vocês, né, o país vai ser invadido, tá certo? Por tropas imperialistas. Então, são 14 exércitos, né? Falam de 14 exércitos imperialistas que invadem a União Soviética aí nesse período, de 1918 a 1921, tá certo? Com o objetivo de derrubar o novo governo. Então, a Rússia ela vai travar aí uma guerra, né? Uma guerra civil de grandes proporções, tá certo? Que vai resultar, entre outras coisas, né, numa destruição em larga escala do país, né, da economia do país, tá certo? Destruição de fábricas, destruição das indústrias, tá certo? De uma parte das indústrias, tá certo? Destruição dos meios de comunicação, né, das estradas, tá certo? Então foi uma guerra avassaladora, tá certo? Que deixou o país aí no final já, né, da guerra. A guerra foi vencida, não é, pelo Exército Vermelho, pela Rússia, mas deixou um rastro, né, de estragos incontáveis, né, que tiveram de ser enfrentados, né, pelo governo soviético. Então veja, a partir de 1921, tá certo? A economia soviética ela vai deixar, né, vai superar essa primeira fase, que é uma fase denominada como comunismo de guerra, tá certo? Essa fase de 1918 a 1921, e vai entrar numa nova fase, tá certo? Que passou para a história com o nome de NEP, Nova Política Econômica. Então, essa nova política econômica, ela vai durar de 1921, tá certo? Vai iniciar em 1921 e ela vai durar até praticamente 1927, início de 1928, tá certo? Então, ao contrário, né, do período anterior, durante esse período aí da NEP, nós vamos ter o restabelecimento das relações de mercado, tá certo? A maior parte da economia soviética, as indústrias, não é? As terras, tá certo? O comércio exterior, tá certo? Vão ficar sob o controle do Estado, tá certo? Então, os meios de produção fundamentais, eles vão estar sob o controle do Estado. Entretanto, para enfrentar essa crise econômica causada pela Guerra Civil, o Estado soviético teve que fazer, não é, algumas concessões, tá certo, ao mercado. Portanto, teve que abrir a economia do país em alguns setores, em alguns ramos, não é, para
a exploração privada, para a exploração dos capitais, tá certo? Então essa política aí, tá certo? Que abriu a economia, setores da economia do país para a exploração privada, para a exploração do capital, ela passou para a história como nova política econômica, NEP, tá certo? Então ela vai durar de 1921 até 1928. Então veja, a NEP, ela vai criar uma contradição, tá certo? Porque ao mesmo tempo que você tem a maior parte da economia, né, os setores fundamentais da indústria, sob o domínio do Estado, estatizados, nacionalizados, né? Por outro lado, você vai ter setores que passam a ser explorados pelo capital, não só no comércio, mas também na agricultura, tá certo? Então, a maior parte da agricultura, ela vai ser explorada ou por pequenos camponeses, tá certo? Por pequenas produções camponesas, ou então por médios e grandes camponeses, tá certo? Pelos kulaks. Então os kulaks, eles vão ter uma liberdade muito grande, tá certo? De explorar a agricultura durante esse período. E naturalmente, essa situação vai levar ao enriquecimento desses camponeses mais abastados, tá certo? Dos kulaks, tá certo? Que vai trazer do ponto de vista econômico, e do ponto de vista social e político, profundas, vamos dizer assim, profundas dificuldades para o governo soviético, tá certo? Então, à medida que esses camponeses se enriquecem, à medida que esses kulaks se tornam cada vez mais ricos, eles vão aumentando também a sua influência, não só sobre outros setores, em particular sobre a pequena burguesia, tá certo? Como eles também vão influenciando a política, na política. Por exemplo, eles vão ganhando influência no interior dos soviets, tá certo? Eles vão reelegendo representantes, que passam a atuar no interior das organizações operárias, nos soviets, nos sindicatos, tá certo? E passam a se expressar também, como eu já falei, dentro do próprio partido bolchevique, através da ala dirigida, como eu já falei, por Nikolai Bukhari, tá certo? Então veja, se por um lado a aplicação da NEP ela foi importante, porque era necessário recuperar a economia soviética destroçada pela Guerra Civil, tá certo? Então era necessário desenvolver, por exemplo, a agricultura, aumentar a produção de alimentos, tá certo? Que tinha sofrido, um processo de destruição muito grande, de rebaixamento dos índices de produção, de alimentos. Então, se por um lado ela resolveu esse problema, tá certo? Porque a produção agrícola aumentou muito durante esse período, tá certo? Por outro lado, ela acabou criando contradições ainda mais profundas, que foi exatamente o processo de enriquecimento desses camponeses, abastados, os kulaks, que passam a criar dificuldades, inclusive problemas de abastecimento, porque como eles discordavam, em parte, da política aplicada pelo governo, em particular a política de requisições, de matérias-primas, requisições de alimentos. Então, eles passam a tomar medidas de sabotagem da economia, que vai, de certa forma, causar muitos problemas para o governo soviético, tá certo? Então, veja, durante esse período aí da NEP, vai surgir uma divergência muito grande, no interior do partido bolchevique. Então, havia basicamente duas alas, Depois da morte de Lenin morre aí em janeiro de 1924. Então, a partir de então, vão surgir, 23, 24, vão surgir as duas alas, mais importantes no interior do partido bolchevique,
que tinham posições diferentes em relação ao processo de industrialização, né, do país e a relação entre a indústria e a agricultura, né? Então, a gente vai ter uma ala, tá certo? Que vai se constituir como uma oposição de esquerda, liderada por Trotsky, tá certo? Que reuniam importantes lideranças, né, importantes teóricos e políticos, né, do partido bolchevique, tá certo? Como Preobrazhensky, não é? Radek, Rakovsky, então vários, não é, lideranças importantes que defendiam, tá certo? Eles vão defender uma plataforma de reivindicações, tá certo? No sentido de que o governo soviético deveria avançar no processo de industrialização, tá certo? Então, avançar no processo de industrialização, produzir, tá certo? Numa maior escala, numa quantidade maior, não é? Produtos manufaturados, industrializados, tá certo? Produzir máquinas, produzir equipamentos, tá certo? E a partir do aumento dessa produção industrial, ir avançando também, progressivamente, no processo de coletivização da agricultura, tá certo? Então, essa ala liderada por Trotsky, ela vai defender, primeiro, né, a aceleração do processo de industrialização, tá certo? Para que se pudesse produzir em maior escala, tá certo? Esses bens, esses produtos, em particular, ferramentas, máquinas, tratores, tá certo? Mais modernos. E ao lado desse processo de industrialização acelerada, eles vão defender, não é, o processo de coletivização no campo, na agricultura, não é? Não uma coletivização forçada. Trotsky e os seus seguidores não defendiam uma coletivização forçada, tá certo? Eles defendiam uma coletivização progressiva, não é? Num ritmo mais progressivo, não é? E que se desse a partir do exemplo, tá certo? Porque os camponeses, eles só iam se convencer da superioridade, não é, da agricultura coletiva, tá certo? Da coletivização da agricultura, tá certo? Se fosse mostrado para eles através do exemplo, não é? Então, o Estado deveria criar, não é, as cooperativas, reunir setores do campesinato em cooperativas, tá certo? Ou seja, né, produções coletivas, não é? Possibilitar essas cooperativas o acesso aos produtos industrializados, né, em particular ferramentas, não é? Máquinas, tratores, técnicos, agrônomos, né? Para que através do exemplo os camponeses se convencessem da superioridade da agricultura coletiva, tá certo? A superioridade dessa produção coletiva em relação à pequena produção, tá certo? À produção individual, tá certo? Então, esse grupo, que era liderado por Trotsky, defendia isso. Aceleração da indústria, não é? E, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da coletivização, não é? Através do exemplo, através da formação dessas cooperativas, tá certo? De empresas estatais, convencendo os camponeses da superioridade da produção coletiva na agricultura. Do outro lado, não é? Existia uma outra ala, tá certo? Que era a ala dirigente, né? Que estava no poder do Estado e do partido, tá certo? Que era formada por uma troika, como eu já falei, não é? Stalin, Kamenev e Zinoviev, tá certo? E auxiliada por Bukharin, porque Bukharin era o teórico mais importante dessa ala aí, liderada, né, por Stalin, Kamenev e Zinoviev, que defendiam uma industrialização, vamos dizer assim, a um ritmo mais lento, tá certo? Eles eram contra a industrialização acelerada, né, o que eles chamavam de superindustrialização, eles eram contra.
Eles achavam que a industrialização do país tinha que se dar a passos lentos, tá certo? Extremamente lentos, e que o governo soviético, não é, deveria manter, não é, a agricultura, tá certo? A produção no campo, nas condições em que existiam, tá certo? Então, a pequena produção camponesa, tá certo? A grande produção dos kulaks, tá certo? Então, essa ala defendia, tá certo? A industrialização, que eles chamavam de industrialização a passos de tartaruga, tá certo? A industrialização lenta e, por outro lado, né, defendiam a liberdade do campesinato, tá certo? De continuar, vamos dizer assim, produzindo, né, de maneira privada, tá certo? Eles não achavam que o governo soviético deveria levar, não é, um processo, né, iniciar um processo de coletivização da agricultura nos moldes, né, defendidos pela oposição de esquerda. Então veja, até 1927 é essa política aí da ala dominante, tá certo? Da burocracia soviética que vai ser aplicada, tá certo? Ou seja, uma industrialização a passos muito lentos e, por outro lado, né, a liberdade do campesinato rico, mas também do campesinato pobre, né, de continuar produzindo né, e negociando a sua produção, tá certo? Desde que uma parte dessa produção fosse entregue, né, ao governo, né, ao Estado, tá certo? Então, uma vez entregue uma parte dessa produção ao governo, os camponeses ricos continuaram, né, tendo a liberdade, tá certo, de explorar as suas terras, né, as propriedades, tá certo? Então, de produzir para o mercado. Bom, o que é que vai levar isso aí, essa política, tá certo? Ela vai levar, como eu já falei, ao enriquecimento dessa parcela de camponeses, os kulaks, tá certo? E com o enriquecimento dessa parcela dos camponeses, não é, eles vão começar a influenciar não só no interior do Partido Bolchevique, né, mas eles vão ganhar também influência política, importância política nas outras organizações dos trabalhadores, tá certo? Nos soviets e nos sindicatos, né? E em certa medida, eles vão também ditar, né, numa certa medida, vão continuar ditando aí a política, né, do governo durante esse período aí até 1920, 27, 28, tá certo? Então veja, isso vai criar contradições, né, enormes, tá certo? Em 1928, 1927, 1928, vai ocorrer uma crise gravíssima na agricultura, tá certo? Vai ser conhecida como a greve do trigo, a crise do trigo, tá certo? Onde os camponeses ricos eles vão sabotar, não é, a economia, tá certo? De que forma que eles sabotavam a economia nesse período, não é? Escondendo a sua produção, tá certo? Resistindo à entrega de uma parte dessa produção ao governo, tá certo? Organizando revoltas, tá certo? Contra as requisições realizadas pelo governo. Então a gente vai ter uma crise agrícola muito forte aí no período de 1927 e 1928, tá certo? E é exatamente aí, em 1927 e 1928, que nós vamos ter uma virada, né, importante na política do Partido Comunista da União Soviética, tá certo? Então o partido vai abandonar a política anterior, que era a política da NEP, tá certo? E vai adotar uma política, não só em nível internacional, mas também no interior da União Soviética, tá certo? Vai adotar uma política conhecida como terceiro período. Então, que política era essa? Então, do ponto de vista
internacional, né, essa política ela é marcada, né, pelo ultraesquerdismo, tá certo? No sentido de que o Partido Comunista da União Soviética e a Terceira Internacional, né, se negavam a fazer frentes, tá certo? Frentes únicas com outros setores do movimento operário e socialista, em particular com a social-democracia, tá certo? Então, esse período aí, que vai se iniciar em 1928 e vai até 1934, não é? Esse período ele vai ser um período de posições onde o Partido Comunista da União Soviética e a Terceira Internacional vão assumir posições ultra-esquerdistas, tá certo? Então, de se negar a fazer frentes, tá certo? Na Europa, nos países europeus e em outros países também, com a social-democracia, tá certo? Veja, quando a gente estava analisando, né, o livro Revolução e Contra-Revolução, tá certo? Analisando a questão, o fenômeno do fascismo, nós vimos que essa política ultra-esquerdista, né, que o Partido Comunista da União Soviética e a Terceira Internacional vão aplicar a partir de 1928, não é? Ela vai levar a uma derrota dos trabalhadores, em particular na Alemanha, tá certo? Então, ao se negar a fazer frente única com a social-democracia, tá certo? Essa política aí do terceiro período vai abrir a possibilidade, né, para que a organização fascista liderada por Hitler, tá certo? Tome o poder, chegue ao poder na Alemanha a partir de 1930, né? A partir de 1933. Bom, isso aí do ponto de vista internacional, né? Então, do ponto de vista da União Soviética, né, do ponto de vista interno da União Soviética, essa política ela vai se refletir em duas coisas fundamentais. Então, a primeira coisa fundamental dessa política é que o Partido Comunista, não é, a direção da União Soviética, ela vai aplicar uma política de industrialização, não é, acelerada. Então, se no período anterior, de 1921 a 1927, eles se recusavam, não é, a implementar uma industrialização acelerada, a um ritmo muito rápido, então, a partir de 1928, eles vão adotar exatamente uma política oposta, contrária, né? Eles vão implementar, executar uma política de superindustrialização, de industrialização muito rápida do país, tá certo? E para isso, eles vão elaborar, né, o que nós conhecemos como os planos quinquenais, tá certo? Que eram planos, né, planejamento da economia relativos a 5 anos, não é? Todas as políticas econômicas, não é, que o partido, a direção da União Soviética deveria implementar nos próximos 5 anos. Então, eram os planos quinquenais. Então, o primeiro plano ele vai ser aplicado durante 4 anos, não vão ser 5, vão ser 4 anos, né? Então, esse primeiro plano quinquenal, ele vai executar, ele vai desenvolver uma superindustrialização, ou seja, uma industrialização acelerada do país, tá certo? O outro elemento importante dessa política vai ser a coletivização forçada, tá certo? Então, veja, no início, o governo ele tentava, né, responder à chantagem dos kulaks, dos camponeses ricos, através de medidas repressivas, puramente repressivas, que eram as requisições, tá certo? De alimentos, as requisições forçadas de matéria-prima, mas preservando, né, evidentemente, a liberdade do campesinato rico de continuar produzindo, né, de continuar sob o controle das suas terras, dos seus equipamentos, dos seus meios de produção, do seu gado, não é? Etc, etc. Mas chegou um momento, aí por volta de 1928, com a crise agrária, né, com a crise do trigo,
com o desabastecimento, que essas medidas de requisição forçada, não é, implementadas pelo governo já não eram suficientes, tá certo? Então, o governo soviético, ele decidiu por fazer uma coletivização forçada, tá certo? Ou seja, uma expropriação das terras, dos meios de produção desses camponeses ricos, tá certo? Dos kulaks. Essa coletivização forçada, ela atingiu não só os kulaks, tá certo? Ela atingiu também os camponeses médios, tá certo? Não eram camponeses pobres, eram camponeses médios. Então ela atingiu tanto os camponeses ricos, os kulaks, como os camponeses médios, medianos, tá certo? E essa coletivização forçada, a característica fundamental dela é que foi uma coletivização muito violenta, tá certo? Foi o uso da violência, não foi uma coletivização através do exemplo, né, através do convencimento dos camponeses. Foi uma coletivização violenta, tá certo? Foi a expropriação, a tomada das terras, das propriedades desses camponeses, não é? E com isso também a expropriação dos meios de produção, tá certo? Dos gados, das aves, portanto de tudo, né? De todas os bens, de todas as propriedades que estavam nas mãos desse campesinado. Bom, então veja, então nós chegamos exatamente no período, né, que é o objeto aqui de análise da obra A Revolução Traída, tá certo? Então, no primeiro capítulo, Trotsky vai exatamente analisar esse processo de transformações, tá certo? Primeira coisa, não é? Trotsky ele vai mostrar, não é, que esse processo de transformações aí, né, a industrialização num ritmo mais acelerado, tá certo? Levou, evidentemente, a um crescimento econômico bastante, né, importante da Rússia, tá certo? Um crescimento econômico que, de certa forma, até surpreendeu, né? Surpreendeu os economistas, né? Surpreendeu, né, os governos dos estados capitalistas, né? Porque esse crescimento econômico aí, ele vai acontecer exatamente aí num período, né? Porque essa política econômica, ela inicia aí por volta de 1928, 29, tá certo? E esse período aí de 1928, 1929 é um período em que explode, né, a crise mundial do capitalismo, tá certo? 1929 foi, né, ocorreu o que a gente chama de crash, né, a quebra da Bolsa de Nova York, tá certo? Então, nesse período de 1929 a 1933, é um período de crise econômica mundial, tá certo? Onde a economia dos principais países, das principais potências, né, estavam num processo de estagnação, tá certo? Ou seja, né, processos de falência de bancos, né, de empresas, o aumento do desemprego, tá certo? A níveis assim jamais vistos, né, na história do capitalismo. Então é um período de crise do capitalismo mundial, tá certo? Nas potências capitalistas. E, no entanto, esse período aí, a partir de 1929, nós vamos ter um crescimento bastante importante da economia soviética. Então, veja, é uma contradição, né? Enquanto o resto dos países capitalistas estavam mergulhados numa crise, não é, internacional, mundial, a economia soviética, ela progredia, né, ela se desenvolvia, né, a índices aí bastante robustos, né, bastante importantes. Então, veja, Trotsky aqui ele cita, né, os dados da economia soviética nesse período aí, de 29 até 1933,
56, né? Ele vai dizer o seguinte, né? Aqui quem tiver com a edição da Centauro, na página 58, né? Ele vai dizer o seguinte, ele vai colocar os índices, os dados. No mesmo lapso de tempo, ele vai dizer o seguinte, a amplitude da industrialização na Rússia, comparada com a estagnação e com o declínio de quase todo o universo capitalista, ressalta dos índices globais que se seguem. A produção industrial da Alemanha só neste momento regressa ao nível de 1929, graças à febre dos armamentos. No mesmo lapso de tempo, a produção da Grã-Bretanha só aumentou com a ajuda do protecionismo de 3 a 4%. Então, a economia da Grã-Bretanha aí nesse período, de 29 a 36, né, havia aumentado, aí superada a crise, de 3 a 4%. A produção industrial dos Estados Unidos baixou cerca de 25%. A da França baixou mais de 30%. O Japão, no seu frenesi de armamento e de pilhagens, coloca-se pelos seus êxitos na primeira fila dos países capitalistas, pois a sua produção empalidece também, pois a sua produção aumenta perto de 40%. Mas até mesmo esse índice excepcional empalidece também perante a dinâmica do desenvolvimento da Rússia, cuja produção industrial foi multiplicada no mesmo lapso de tempo por 3,5 vezes, o que significa um aumento de 250%. Nos 10 últimos anos, de 25 a 35, a indústria pesada soviética mais que decuplicou a sua produção. No primeiro ano do primeiro plano quinquenal, os investimentos de capital elevaram-se a 5,4 bilhões de rublos. Em 1936, devem ser da ordem dos 32 bilhões. Então, veja, enquanto a economia dos outros países capitalistas estava patinando, né? Então, aumentando, né, índices muito baixos, tá certo? Por conta da crise de 1929, a economia soviética, exatamente, né, por conta desse processo de crescimento econômico, industrial, né, havia aumentado, né, em cerca de 250%, tá certo? Então, veja, Trotsky aqui coloca outros índices, né, importantes aqui, tá certo? Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, na mesma página. Em dezembro de 1913, a bacia do Donets forneceu 2.275 toneladas de rúlia. Em dezembro de 35, forneceu 7.125. Então, de 1913 para 1935, a produção de rúlia passou de 2 milhões para cerca de 7 milhões, tá certo? E isso vai, né, em relação, isso se aplica em relação a diversos outros ramos, né, da economia. Por exemplo, em relação à eletrificação, tá certo? Em 1920, a Rússia tinha 10 estações locais com uma potência total de 253 kW. Em 1935, havia 95 estações com um potencial total de 4.345 kW. Em relação à produção de energia, né, a mesma coisa, aumentou, tá certo? Bom, e isso aí vai se aplicando a outros, né, outros ramos da economia. Então, realmente houve, né, um crescimento econômico muito importante, tá certo? Então, a grande questão é, a que se deveu esse crescimento econômico? Já que nós vimos, né, que a política do governo soviético era muito instável, né? Era cheio de zigue-zagues, né? Então, durante um período, prevaleceu a NEP, a liberdade de comércio, né? A liberação de mercados, e logo em seguida, né, se muda a política para o oposto,
que era a superindustrialização, a industrialização acelerada e a coletivização forçada da agricultura. Né? Então, em meio a essa política de zigue-zague, né, o que é que realmente levou a esse processo de desenvolvimento econômico? Então, Trotsky vai dizer o seguinte, né? Qual é a explicação que Trotsky vai dar? Ele vai mostrar que o que possibilitou esse desenvolvimento das forças produtivas, né, da técnica, da indústria, da economia soviética, não foi exatamente, né, as políticas da burocracia soviética. Então, o que possibilitou foi as bases, né, que foram construídas com a Revolução de Outubro. Então, a Revolução de Outubro, não expropriou o grande capital, não expropriou os grandes capitalistas e estabeleceu a propriedade coletiva, a propriedade estatizada dos meios de produção, né? Então, essa grande transformação produzida pela Revolução de Outubro, a criação dessas bases sociais, dessas bases econômicas, a nacionalização das terras, a estatização dos meios de produção, a expropriação dos grandes capitalistas. Essas bases da Revolução de 1917 é que abriram uma possibilidade enorme do desenvolvimento das forças produtivas da União Soviética, tá certo? Tanto é verdade que esse desenvolvimento das forças produtivas já vinha ocorrendo desde 1922, desde 1921, 1922. Já vinha se desenvolvendo um processo de industrialização muito mais lento, muito mais, muito mais lento, mas já vinha se desenvolvendo um processo de industrialização, né? Então, veja, a explicação fundamental, de um ponto de vista marxista, é que esse desenvolvimento econômico da União Soviética, ele foi produto menos da política desenvolvida, aplicada pela burocracia soviética, tá certo? Que era uma política muito de zigue-zagues, ora uma coisa, ora outra, tá certo? E mais das bases sociais que foram estabelecidas, pela Revolução de 1917, tá certo? Enquanto as potências capitalistas estavam estagnadas, em crise, porque se assentavam na grande propriedade burguesa, na grande propriedade privada, a União Soviética estava em processo de crescimento industrial, de crescimento econômico, tá certo? Favorecidas por essas bases sociais que foram estabelecidas pela Revolução de 1917, tá certo? Agora veja, como eu estou colocando para vocês, o Trotsky, ele reconhecia, que esse desenvolvimento econômico estava ocorrendo, tá certo? E ele era a favor desse desenvolvimento econômico, tá certo? Ele achava importante esse desenvolvimento econômico. Mas ele colocava que, apesar desse processo de industrialização, apesar desse desenvolvimento econômico da Rússia, tá certo? O país ainda estava muito aquém, vamos dizer assim, do nível de desenvolvimento econômico das grandes potências capitalistas, tá certo? Então, apesar das grandes potências capitalistas estarem em crise, mas o nível de desenvolvimento industrial delas, tá certo? O nível de desenvolvimento econômico das potências capitalistas estava num estágio muito mais avançado do que a União Soviética. Mesmo com todo o surto industrial, do final dos anos 20, começo dos anos 30, a União Soviética, a economia da União Soviética ainda era uma economia muito atrasada, em relação às grandes potências capitalistas, tá certo? Então, Trotsky, aqui na página 65, vai fazer uma comparação, tá certo? Ele vai pegar os índices das economias capitalistas, das potências capitalistas, e vai comparar com os níveis de desenvolvimento da economia soviética,
né? O que é que demonstra isso, essa comparação? Né? Demonstra exatamente que, apesar desse desenvolvimento, que foi importante, a União Soviética, a economia soviética ainda continuava muito atrasada em relação às grandes potências, tá certo? Os números demonstravam isso. Por exemplo, em relação ao rendimento do trabalho, Trotsky vai colocar o seguinte aqui na página 65. O rendimento individual médio do trabalho, ou seja, a produtividade do trabalho, é ainda muito baixo na União Soviética. Na melhor fábrica metalúrgica, a produção de ferro e de aço por operário é, segundo o diretor, 3 vezes inferior à média dos Estados Unidos. A comparação das médias entre os dois países daria provavelmente uma relação de 1:5, ou ainda mais baixo. Então, o índice de produtividade do rendimento do trabalho na União Soviética, em vários ramos, ele está citando aqui o ramo metalúrgico, tá certo? Da produção de ferro, né, de aço. Mas se você for pegar outros ramos importantes da economia, se percebia que o rendimento do trabalho, da produtividade do trabalho, ainda era muito pequeno, ainda era muito aquém, se for comparado com o rendimento do trabalho, a produtividade do trabalho nas grandes potências capitalistas, não é? Um outro dado importante aqui, ó, que ele traz. Na indústria florestal e de construção, o estado de coisas é ainda mais deplorável que na metalurgia. Por operário, em pleiteiro, a produção é de 5.000 toneladas por ano nos Estados Unidos e de 500 toneladas, isto é, 10 vezes menos, na Rússia. Então, ele está citando aqui um dado, né, da indústria de construção, na indústria florestal. Tá certo? A indústria dos Estados Unidos era 10 vezes mais produtiva nesse ramo aí da construção do que a mesma indústria na União Soviética, tá certo? Se a gente for pegar outro também, tá certo? Por exemplo, a construção de estradas. A Rússia dispõe de 83.000 quilômetros de vias, de estradas, contra 58.000 na Alemanha, 63.000 na França, 417.000 nos Estados Unidos. Então, a Rússia tinha 83.000 quilômetros de vias, de estradas, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, tinha 417.000 quilômetros de estradas, tá certo? Se a gente for pegar, por exemplo, a produção de automóveis, em 1935, a Rússia produziu 0,6 automóveis por 1.000 habitantes. Então, 0,6 automóveis por 1.000 habitantes. A Grã-Bretanha produzia, nesse mesmo período, aproximadamente 8 automóveis para cada 1.000 habitantes. A França, 4,5 por 1.000 habitantes. E os Estados Unidos, 23 automóveis para cada 1.000 habitantes. Então, uma diferença muito grande, né, da produção automobilística, né? A Rússia, 0,6 automóveis por 1.000 habitantes, né? E os Estados Unidos, 23 automóveis para cada 1.000 habitantes. Se você for pegar, por exemplo, a indústria pesada, né, a gente vai ver a mesma relação, tá certo? Por exemplo, a extração de rolha, em 1935, era de 0,7 toneladas por habitante, enquanto que na Grã-Bretanha, era de 5 toneladas, tá certo? Nos Estados Unidos eram 3 toneladas, na Alemanha 2 toneladas, tá certo? A produção de aço, a mesma coisa. Na Rússia era 67 quilogramas por habitante, enquanto que nos Estados Unidos era perto de 250 quilogramas de aço por habitantes, tá certo? Então veja, apesar do crescimento econômico, que era importante,
a Rússia continuava muito atrasada, mas muito mesmo atrasada do ponto de vista industrial, do ponto de vista econômico, né, se for comparada com as outras potências capitalistas, né, principalmente as potências europeias e os Estados Unidos, tá certo? E veja, esse atraso na produção, ele não era somente em relação à indústria pesada. Por exemplo, não era somente em relação à produção de matérias-primas ou à produção de máquinas, de equipamentos. Esse atraso também existia na indústria de bens de consumo, tá certo? Não só em relação à quantidade de bens produzidos, de bens de consumo, tá certo? A indústria leve, mas também em relação à qualidade dos produtos. Então, a indústria de bens de consumo da União Soviética, né, tinha esses dois problemas, né, fundamentais, que era a produção numa quantidade muito aquém das necessidades da população soviética, né, e a questão da qualidade dos produtos, né, que deixava muito a desejar. Então, o nível, a qualidade dos produtos da indústria de bens de consumo da União Soviética era muito mais atrasada, muito mais baixa do que, por exemplo, os produtos do mesmo tipo que eram fabricados, né, nas indústrias dos países capitalistas, na Europa e nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, em relação à questão do tecido, né, da indústria têxtil, em 1935, menos de 50 centímetros de tecido de lã por habitante, 8 a 10 vezes menos do que nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha. Então, em relação à produção de tecidos, né, de lã, a União Soviética produzia, né, de 10 vezes ou 10 vezes a menos, né, do que a produção dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. E Trotsky vai dizer o seguinte, olha como é interessante isso. O pano só é acessível aos cidadãos soviéticos privilegiados. As massas devem contentar-se com a chita, fabricada à razão de 16 metros por habitante e usados, como no passado, mesmo como roupa de inverno. A indústria de calçados fornece atualmente na Rússia 0,5 pares de calçados por ano por habitante. Na Alemanha, mais de um par. Na França, 1,5. Nos Estados Unidos, perto de 3 pares por habitante. E nós desprezamos o índice de qualidade, o que agravaria a situação. Então veja que, né, em termos de produção de bens de consumo, de massas, a produção da União Soviética também era muito aquém, não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade, né, em relação aos países da Europa e aos Estados Unidos, tá bem? Então isso também acontecia com a alimentação, tá certo? Trotsky coloca aqui, diz o seguinte, ó, na França e nos Estados Unidos, há ou pouco falta uma vaca para 5 habitantes. Na Alemanha, uma vaca para 6 habitantes. Na Rússia, uma para 8. E 2 vacas contam aproximadamente como uma quanto à relação de produção de leite. Só quanto à produção de cereais, sobretudo centeio e batata, a Rússia, encarado o rendimento por habitante, ultrapassa sensivelmente a maior parte dos países europeus e dos Estados Unidos. Então, em relação à produção de trigo, né, e batata, a Rússia ultrapassava, nesse índice ultrapassava a produção, né, dos Estados Unidos e da Europa. Mas em relação ao restante da produção de alimentos, também a indústria alimentícia da Rússia também ficava bastante aquém, né, em relação às indústrias desses países capitalistas mais avançados, tá certo? Isso se aplica a outros ramos aqui, eu não vou citar. Então, quem lê aqui a Revolução Traída vai ver, né, todos esses índices, né, todos esses dados que foram aqui citados pela obra, né, por Leon Trotsky, tá certo? Bom,
Então, nós temos uma contradição, né? Então, ao mesmo tempo que nós observamos, né, que houve um desenvolvimento econômico, isso é inegável, tá certo? Nesse período aí. Por outro lado, a economia da União Soviética, a produção da União Soviética, ainda era muito aquém da produção, né, desenvolvida pelos países, né, capitalistas, tá certo? Então veja, ao lado disso aí, né, desse atraso econômico ainda bastante evidente, nós vamos observar o aprofundamento das contradições sociais, não é? No interior da Rússia. Deixa eu só passar aqui para o capítulo. Não é? Então a gente vai ter o crescimento das desigualdades e dos antagonismos sociais. Então veja, é uma contradição, porque no lugar desse crescimento econômico levar a um maior processo de igualdade, né? A um maior processo de igualdade, né, entre as pessoas, tá certo? Contraditoriamente, esse crescimento econômico vai levar a um processo de aprofundamento das contradições sociais. Então, qual era o motivo disso? Então, como a produção ela não era uma produção abundante, era uma produção ainda bastante limitada, não é? Então, não tinha como se desenvolver relações de igualdade na sociedade russa, não é? Era uma produção ainda bastante limitada, tá certo? Então, o acesso a essa produção limitada, não é, teria que ser regulada pelo Estado, tá certo? Teria que ser controlada pelo Estado. Então, como o poder do Estado estava nas mãos de uma burocracia, não é? Uma burocracia privilegiada, né? Porque os níveis de vida, as condições econômicas, não é? O bem-estar social dessa burocracia, né, no interior do Partido Comunista e no Estado, não é? A situação dessa burocracia social, dessa burocracia, era incomparavelmente melhor, né, privilegiada, se comparado com o restante da população do país, tá certo? Trotsky aqui vai citar uma série de dados que demonstram, né, que, ao contrário de desenvolver relações de igualdade social, não é? Esse crescimento econômico, contraditoriamente, estava levando a um desenvolvimento dessas contradições sociais, dessas desigualdades sociais. Não é? Ele vai dizer o seguinte, o aumento do bem-estar das camadas dirigentes, ou seja, da burocracia, começa a ultrapassar sensivelmente o aumento do bem-estar das massas. Enquanto o Estado enriquece, assiste-se à diferenciação da sociedade. Em virtude das condições da vida cotidiana, a sociedade soviética divide-se atualmente numa minoria privilegiada e com o futuro assegurado, e uma maioria que vegeta na miséria. Esta desigualdade provoca surpreendentes contrastes nos dois polos opostos. Os produtos destinados ao consumo das massas são habitualmente, a despeito dos seus preços elevados, de qualidade bastante baixa, e quanto mais nos afastamos do centro, mais difícil se torna obtê-los. Né? Ele vai mostrar, inclusive, essas diferenciações, né? Não só em relação ao acesso aos produtos, tá certo? De primeira necessidade, mas em relação a outras coisas também, né? Por exemplo, em relação às habitações, né? Ele vai dizer o seguinte, as moradias. É precisamente a construção de moradias operárias a mais lenta, a mais defeituosa, a mais desprezadas.
Os camponeses dos kolkhozes vivem como no passado, não é? Em suas cabanas, com larvas e baratas. Por outro lado, os soviéticos notáveis, ou seja, dirigentes, né, a burocracia, lamentam-se por não haver, nas habitações construídas para seu proveito, um quarto de criada. Enquanto, por outro lado, a construção de habitações operárias, mesmo do tipo de casernas, encontra-se invariavelmente e terrivelmente atrasado. Em relação aos transportes, né, a mesma coisa, tá certo? Trotsky vai mostrar aqui a insuficiência, né, dos meios, do acesso da população aos meios de transporte, tá certo? Enquanto que a burocracia, ele vai dizer, quanto a si própria, a burocracia sabe fazer-se servir bastante bem em terra, na água e no ar, o que é atestado pelo grande número de vagões, leitos, comboios especiais, barcos de que dispõem, subutilizando-os cada vez mais e melhor por automóveis e aviões mais confortáveis, tá certo? Ele vai dizer que durante esse período aí, na década de 30, não surgiu um fenômeno interessante, né? Que era a existência de armazéns de luxo. Né? Então, enquanto o racionamento de alimentos, né, do acesso a bens da classe operária era bastante limitada, tá certo? Existiam armazéns de luxo, não é, que vendiam produtos de qualidade muito melhor, né, muito melhores, principalmente para esses setores dirigentes, né, para esses setores da burocracia. Ele vai dizer o seguinte, ó, uma das manifestações mais chocantes, para não dizer mais provocantes, da desigualdade é a abertura em Moscou e em outras cidades importantes de armazéns que vendem mercadorias de superior qualidade, que usam um nome bastante expressivo, embora estranho, de armazéns de luxo. Bom, então veja, né? A grande contradição é esse crescimento econômico na indústria, esse crescimento da produção, no lugar de estabelecer relações cada vez mais igualitárias entre as pessoas, né, na União Soviética, estava contraditoriamente, né, por conta do processo de burocratização do Estado, né, do processo de burocratização do Partido Bolchevique, estava desenvolvendo cada vez mais um processo de diferenciação social, né, um processo de desigualdade social entre as pessoas. Trotsky aqui, inclusive, vai colocar, né, essas diferenciações. Ele vai dizer o seguinte, ó, é absolutamente incontestável que a situação da camada superior da classe operária, sobretudo dos chamados estakhanovistas, os estakhanovistas, né, eram os operários que se destacavam, né, por conseguir produzir em grande escala, né, numa quantidade muito maior do que os operários comuns, né, os operários, vamos dizer assim, normais. Então, aqueles operários que se destacavam, né, que produziam numa quantidade muito grande, evidentemente movido por um interesse econômico de aumentar o seu salário, esses operários eles eram chamados de estakhanovistas. Então, Trotsky vai mostrar. É absolutamente incontestável que a situação da camada superior da classe operária e, sobretudo, dos chamados estakhanovistas melhorou sensivelmente no decurso do último ano. A imprensa relata em pormenor quantos vestuários completos, pares de sapatos, bicicletas motorizadas e mesmo quantas latas de conservas puderam comprar os operários condecorados. Mas descobre-se na mesma ocasião como são pouco acessíveis estes bens ao operário vulgar, ao operário comum. A formação de uma burocracia operária só foi tornada possível graças aos anteriores êxitos econômicos. Os estakhanovistas
são literalmente cumuladores de privilégios. São-lhes cedidos novos alojamentos, fazem-se reformas nas suas habitações, beneficiam de feiras suplementares em casas de repouso, em sanatórios, mandam-lhes domicílio gratuitamente, mestres de escola e médicos, têm entrada gratuitas em cinemas, chegam mesmo a ser barbeados gratuitamente com prioridades, não é? O que é que vai acontecer? Então, essa diferenciação social, né, o desenvolvimento dessas desigualdades sociais, então vai criando, né, não só um setor privilegiado da classe operária, que é uma espécie de aristocracia operária, né, é formada principalmente pelos operários mais qualificados, mais especializados e pelos estaconovistas, né, como vai fortalecendo, a partir da formação dessa aristocracia operária, vai fortalecendo, não é, a burocracia que está no poder do Estado. Então, as diferenças salariais, não é, eram gritantes. Se você pegar, por exemplo, o salário de um operário comum e comparar com o salário de um trabalho especializado, né, de um trabalhador especializado, de um engenheiro, de um diretor, né, de fábrica, a diferença salarial é muito grande, tá certo? Então, Trotsky cita inclusive um dado aqui, ele vai dizer o seguinte, ó, pessoal, tem alguém aí que está com o microfone ligado, tá dando... Foi. Alguém está com o microfone, acho que Tatiana Figueiredo. Tatiana, como é que faz aqui para desligar? Tá processando, minha conta já saiu, que eu vi aqui, mas vai demorar um pouco, mas é só daqui já. Bom, então vamos dar continuidade, né? Enquanto... Opa, melhorou agora. Então, Trotsky cita inclusive um dado, né, sobre essa diferenciação salarial, né, entre os trabalhadores. Ele vai dizer o seguinte, ó, o resultado é o salário real dos estacanovista ultrapassar frequentemente 20 a 30 vezes o das categorias inferiores. Os ordenados dos especialistas mais favorecidos bastariam, em muitas circunstâncias, para pagar 80 ou 100 pedreiros. No que respeita à amplitude das desigualdades na distribuição do trabalho, a União Soviética alcançou e ultrapassou largamente os países capitalistas. Então, veja, nós temos aí, não é, contraditoriamente, né, o desenvolvimento de desigualdades sociais, apesar desse desenvolvimento econômico, não é, e um processo de diferenciação crescente no interior da classe operária. Então veja que nós analisamos a estrutura econômica da sociedade soviética, né? Em seguida, nós analisamos a estrutura social, não é? As diferenças sociais, as diferenças salariais, tá certo? Então, um terceiro elemento importante, não é? É exatamente as transformações políticas, né? Quais foram as transformações políticas na União Soviética, não é? Então, veja, nós vimos, né, que durante a década de 20, a partir de 1923, 1924, não é? A União Soviética ela vai, né, inicialmente ser administrada por uma troika, né, que era um governo formado por Kamenev, Zinoviev e por Stalin, tá certo? Em 1925-26, Kamenev e Zinoviev vão se afastar de Stalin, né? E vão se aproximar da oposição unificada, tá certo? Então, o governo ele vai passar inteiramente, a partir de 1925, 1926, ele vai passar quase que integralmente, né, a ser encabeçado pelo grupo, né, dirigido por Stalin, tá certo? Esse processo político vai levar a
né, a um fortalecimento da burocracia, não só no interior do partido bolchevique, tá certo? Como também no interior do próprio Estado soviético, tá certo? Então veja, se antes o Estado soviético ele tinha como base, tá certo? Os sovietes, então os sovietes, os conselhos operários, os conselhos populares, eles eram a base do poder na União Soviética. Então, à medida que essa burocracia vai se apropriando do poder, vai se assenhoreando do poder do Estado, não é? Esses conselhos populares, os soviets, eles vão se esvaziando, tá certo? Eles vão perdendo a importância que eles tinham, não é, com a tomada do poder em 1917, tá certo? Esses soviets, eles tiveram uma importância muito grande de 1917 até mais ou menos, né, 1923, tá certo? Era uma base do funcionamento. Com todas as contradições, com todos os problemas, os soviets eram a base de estruturação do poder político na União Soviética, mas na medida em que essa burocracia vai se desenvolvendo, né, e se assenhora do poder do Estado, aí já na segunda metade da década de 20 e durante, né, o restante aí das décadas, né, os soviets eles vão perder a sua função, eles vão ser esvaziados, né? Eles vão deixar de ser a base do Estado, não é? E o Estado e o Partido Bolchevique eles vão ser estruturados, né, a partir de um sistema de poder de cima para baixo, né? Então, por exemplo, os cargos de direção, as funções de direção dentro do partido, né? As funções de direção nos sindicatos, nos sovietes, tá certo? Nos comitês regionais, né? Nos comitês locais. Então, todas essas funções que antes eram delegadas, né? Eram eleitas, né? Passam a ser objeto de nomeação, tá certo? A própria direção do partido e do Estado vai, né, preenchendo esses cargos, preenchendo essas funções, através de um processo de nomeação, que era um processo muito complexo, né, porque envolvia uma estrutura de poder político, né, que ia de cima a baixo, tá certo? Imagine um partido, né, que tinha milhões de membros, né? Um partido que praticamente se confundia com o Estado. Então você não tinha muita diferença entre o que era o partido e o que era o Estado, né, o Estado soviético. Então era uma estrutura muito complexa, né, mas que em síntese, né, era baseado no processo de nomeação, tá certo? Então essas pessoas, esses dirigentes, esses cargos eram preenchidos através de um processo de nomeação, tá certo? Então veja, houve muita resistência, né? Não só a oposição de esquerda, liderada por Trotsky, travou uma luta contra esse processo de burocratização durante a década de 20, tá certo? Houve resistência também por parte de outros grupos dentro do Partido Bolchevique, mas essa resistência a esse processo de burocratização, né, acabou sendo derrotada, tá certo? Por exemplo, a oposição de esquerda foi praticamente aí derrotada, tá certo? Em 1927 já havia sido derrotada, tá certo? Os membros da oposição de esquerda, na sua grande maioria, foram encarcerados, tá certo? Ou foram enviados, né, para para a Sibéria, então para os campos de trabalho forçado, tá certo? Então, praticamente a partir de 1927, né, não houve mais muita resistência, né, não houve mais tanta resistência, né, organizada, né? Existia uma resistência, vamos dizer assim, clandestina, né, que não era reconhecida, que era ilegal, né, mas não havia nenhuma possibilidade mais de organização de uma resistência legalizada. Não havia mais, né? Estabeleceu-se um regime de partido único, tá certo? O único partido reconhecido era o partido
comunista da União Soviética. Os demais partidos eram todos ilegais, tá certo? Não só os partidos que existiram anteriormente, né, como os mencheviques, os socialistas revolucionários, os partidos da burguesia, todos esses partidos foram ilegalizados, né? Como também os próprios comunistas, né, que se enfrentavam com a ala da burocracia, com a ala stalinista, também tiveram, né, a sua atuação, a sua organização impedida, né? Foram também ilegalizados. Então, a única opção que eles tinham é de tentar organizar-se de maneira mais clandestina, né, de maneira mais ilegal. Mas as dificuldades daí por diante foram muito grandes, né? Na verdade, o que existia era um sistema de partido, né, um sistema de partido único, tá certo? Então, veja, essa situação, né, de um sistema de partido único, de domínio da burocracia de Estado, tá certo? De fusão entre partido e Estado, não é? Então, essas contradições, essa realidade, também se expressava em outros campos, tá certo? Trotsky tem um capítulo inteiro aqui, onde ele analisa a situação, não é, da cultura na União Soviética durante esse período, né? E também das transformações que aconteceram, por exemplo, nas relações familiares, não é? Vocês sabem que depois da Revolução de Outubro, não é, as mulheres conseguiram grandes conquistas sociais, tá certo? Então conseguiram obter não só a igualdade jurídica com os homens, né, mas também a igualdade política, não é? Então o direito de participar da vida política do país, do partido, tá certo? Do Estado, de assumir tarefas, de assumir funções importantes, né, no interior da sociedade e do Estado, né? As mulheres tiveram conquistas muito importantes, como o direito ao aborto, o direito ao divórcio, né? A homossexualidade foi descriminalizada, porque antes, né, os homossexuais eram tratados como criminosos. Então, com a Revolução de 1917, os homossexuais também foram descriminalizados, né? Então, foi reconhecido, né, o direito, né, de terem, né, de terem a liberdade, né, em todos os sentidos. Então houve grandes conquistas, né, grandes conquistas. Mas com esse processo de burocratização do Estado e do partido, não é? Na década de 30, particularmente, né, vai haver retrocessos, né? Então, por exemplo, a burocracia ela passa a fazer uma campanha muito forte, né, em torno da família nuclear, né, da família monogâmica, não é? Então, em torno né, do que os marxistas chamam da velha família. Então, a velha família, a família nuclear, a família monogâmica, ela passa a ser um objeto, né, de defesa aberta e de uma campanha aberta em favor dessas relações familiares, né, né, que eram marcadas pela profunda opressão das mulheres, tá certo? Então, a exaltação da família nuclear, da família monogâmica, leva também a uma série de retrocessos, né? Por exemplo, o estabelecimento, né, de obstáculos para que as mulheres pudessem ter acesso ao divórcio, exercer o seu direito de divórcio. Então, o Estado ele estabelece taxas muito altas, né, progressivas e altas, né, para que as mulheres pudessem ter acesso a um processo de divórcio. Então, por exemplo, que taxas essas que iam aumentando de acordo com o número de divórcio. Então, o primeiro divórcio, né, tantos rublos, o segundo divórcio dobrava, o terceiro divórcio triplicava. Então foram criados obstáculos, inclusive obstáculos econômicos, financeiros, para que a mulher pudesse ter acesso a um processo de divórcio, né? A um processo de separação, né? Houve retrocessos também, né, em relação ao direito ao aborto, que antes era garantido, era descriminalizado e que passa a ser criminalizado.
tá certo? E houve uma série de outros, né, retrocessos, né, importantes aí em relação a esses direitos, como, por exemplo, né, a criminalização dos homossexuais, tá certo? Que era descriminalizado e que passa a ser, né, passam a ser rejeitados pelo Código Penal soviético. Então foram muitas, né, os retrocessos aí em termos das relações familiares e em termos de cultura também, tá certo? Porque o Estado ele passa a impor uma linha artística e cultural ao conjunto dos artistas, ao conjunto dos escritores, que é a linha do realismo socialista, não é? Então, diferentemente do que aconteceu logo após a Revolução de Outubro, né, onde foi dada uma liberdade geral, né, à arte e à literatura, né, onde surgiram diversas escolas de pensamento e escolas artísticas, literárias, não é? Então, ao longo desse processo de burocratização do Estado e do Partido da União Soviética, né, vai levando a um processo de mudança também no plano artístico e cultural, que é a imposição de uma escola literária, de uma escola artística, que era o realismo socialista, né? E a coação, né, a repressão contra os literatos e contra os artistas que não seguiam essa linha do realismo socialista. Então foi um retrocesso também importante no campo aí da arte e das relações familiares, tá certo? Bom, por que essa análise ela é importante, tá certo? Porque essa análise ela vai ser fundamental, né, para se fazer uma caracterização do que era a União Soviética. Então, afinal de contas, o que era a União Soviética durante esse período? A União Soviética era uma sociedade socialista. Por exemplo, em 1931, o Partido Comunista da União Soviética já começa a pregar a ideia de que a União Soviética já é uma sociedade socialista, que o socialismo já havia se realizado integralmente na União Soviética, tá certo? E anos seguintes, o Partido Comunista da União Soviética e o Estado vão defender a ideia de que a União Soviética já tinha não só chegado ao socialismo, como inclusive já, né, caminhava já a passos largos para o comunismo, tá certo? Ou seja, para uma sociedade, né, sem classes, sem desigualdades sociais, sem privilégios, né, sem todas as mazelas, né, produzidas pelo capitalismo. Então veja, a análise dessa situação econômica, da estrutura econômica, das relações sociais, né, e das transformações políticas, ela é importante para que a gente possa avaliar, analisar se essa ideia de que a União Soviética já na década de 30 era uma sociedade socialista, se isso efetivamente era uma realidade ou não era uma realidade, né? Porque, veja, ao mesmo tempo, isso é uma contradição, ao mesmo tempo que o Estado e o partido anunciava que a União Soviética já havia chegado ao socialismo, não é? A realidade econômica, política, social e cultural da União Soviética, as suas contradições mostravam, não é, que essa caracterização não se coadunava com a situação, não é, do país. Porque você tinha setores privilegiados, você tinha um Estado gerido por uma burocracia, né, uma burocracia de Estado e uma burocracia política do PCUS, né? Você tinha diferenciações salariais enormes entre os trabalhadores, né? Você tinha um processo de desenvolvimento de desigualdades sociais,
setores que tinham acesso a bens, não é, de consumo, não é, em qualidade e numa quantidade superior, não é, inclusive privilégios também, enquanto você tinha a maioria da população da União Soviética que não tinha acesso a esses privilégios, né, e que ganhavam salários muito baixos, né? Então, como é que você pode ajustar essa caracterização da União Soviética como um Estado socialista, como uma sociedade socialista, com essa realidade, né, com essas contradições? Tá certo? Então, veja, Trotsky, no capítulo 3, ele vai exatamente analisar isso, né? Essas contradições, tá certo? Ele vai dizer o seguinte, olha, será verdade, na página 87, será verdade, como afirmam as autoridades oficiais, que o socialismo já esteja realizado na União Soviética? Bom, então ele vai tentar responder a essa questão nesse capítulo, né? No capítulo 3. Ele vai dizer o seguinte, ó, ele vai retornar a Marx, tá certo? E vai analisar como Marx e como Engels concebiam, né, o comunismo, como eles concebiam o socialismo, tá certo? Ele vai dizer o seguinte: a base material do comunismo deve consistir num desenvolvimento do poder econômico do homem de tal modo que o trabalho produtivo, deixando de ser uma carga e um incômodo, não tenha necessidade de qualquer coação, nem tenha a repartição, outros controles além dos da educação, do hábito, da opinião pública. É necessário, para falar francamente, uma grande dose de estupidez para considerar como uma utopia uma perspectiva em definitivo tão modesta, né? Então, o que é que ele quer dizer aqui? Que o comunismo supõe um desenvolvimento largo das forças produtivas, não é? Que não é possível se estabelecer o comunismo numa situação de atraso, né, de miséria das massas, não é? E que somente com o desenvolvimento da produtividade do trabalho, da capacidade produtiva do trabalho em grande escala, não é? É possível se produzir em abundância e, portanto, é possível, né, superar as diferenças sociais, as desigualdades sociais, as diferenças de classe e, portanto, as próprias classes sociais, não é? Era isso que Marx e Engels entendiam como o comunismo. Aí ele vai seguir. O capitalismo preparou as condições e as forças da revolução social, não é? Para o comunismo, que é a técnica, a ciência e o proletariado. A sociedade comunista não pode, no entanto, suceder imediatamente à sociedade burguesa. A herança material e cultural do passado é insuficiente. A princípio, o Estado operário não pode ainda permitir a cada um trabalhar segundo as suas capacidades. Por outros termos, o que quiser e puder, nem recompensar cada um segundo as suas necessidades, independentemente do trabalho fornecido. O interesse do crescimento das forças produtivas obriga a recorrer às habituais normas do salário, isto é, a repartição de bens segundo a quantidade e a qualidade do trabalho individual. Então, o que é que ele quer dizer aqui? É que, apesar do capitalismo ter desenvolvido condições objetivas, não é, para a sua superação e para o desenvolvimento de uma sociedade comunista, socialista, né, o desenvolvimento da técnica, né, da ciência, a produção socializada, não é? E nós termos aí as condições subjetivas, que é a existência do proletariado enquanto classe e o desenvolvimento do partido revolucionário, apesar dessas condições, não é? Depois da Revolução, não é possível a um Estado, não é,
ingressar imediatamente no comunismo. Então, entre o capitalismo e o comunismo, existe um período de transição, como diz Marx, né? Que é a ditadura do proletariado. Então, nesse período de transição, vão acontecer uma série de mudanças econômicas, sociais, políticas que levam ao desenvolvimento da sociedade comunista, tá certo? Ele acrescenta: Marx chamava esta primeira etapa da nova sociedade de estágio inferior do comunismo. Distinguia-o assim do estágio superior, onde desapareceria ao mesmo tempo que o último espectro de necessidade, a desigualdade material. Então Marx chamava essa primeira etapa, certo, da ditadura do proletariado de fase inferior do comunismo, tá certo? Ou socialismo. E a etapa superior, quando ocorresse o fim das classes sociais, né, o desaparecimento das desigualdades materiais, o desenvolvimento da produção abundante, essa fase superior era o comunismo propriamente dito, né? Mas veja, quando Marx chamava de socialismo essa etapa inferior, né, que começava a partir da vitória da Revolução, Marx estava levando em consideração não a situação dos países capitalistas atrasados. Marx estava levando em consideração a situação dos países capitalistas adiantados. Então Marx ele considerava, não é, que para se iniciar a construção do socialismo, que era a fase inferior do comunismo, era necessário um nível de desenvolvimento das forças produtivas, né? É tanto que Marx supunha no século XIX que a revolução fosse ocorrer, né, devido ao nível de desenvolvimento das forças produtivas, fosse ocorrer primeiro nos países capitalistas, né, avançados, né, como a França, a Inglaterra, né, e mais à frente a Alemanha. Eram nesses países aí onde Marx supunha que fosse estourar, que fosse explodir primeiramente uma revolução socialista, tá certo? Então veja, quando Marx falava de socialismo, a etapa inferior, que começava a partir da vitória da revolução, ele estava supondo, estava levando em consideração o nível de desenvolvimento das forças produtivas desses países capitalistas adiantados, tá certo? Não o nível de desenvolvimento dos países atrasados, coloniais, semicoloniais. Então veja, qual é o grande problema, né? Qual era o grande problema? É que o Partido Comunista da União Soviética e a burocracia do Estado, eles pegavam esse esquema abstrato que Marx desenvolveu na crítica ao programa de Gotha, certo? Essa diferença entre o estágio inferior do comunismo, socialismo, e o estágio superior, que era o comunismo propriamente dito. Eles pegavam esse esquema e aplicavam mecanicamente à situação da União Soviética. Então eles diziam o seguinte: como na União Soviética os meios de produção estão sob o controle do Estado, estão estatizados, como as terras estão nacionalizadas, como o Estado tem um controle sobre o comércio, sobre as trocas, então isso implica dizer que as relações de produção socialistas já estão, implementadas e, portanto, a União Soviética já é uma sociedade socialista. Mas veja, a União Soviética, mesmo aí na década de 30, já com todo esse processo de desenvolvimento econômico, estava num nível econômico muito inferior aos Estados Unidos e à Europa, mesmo com todo esse processo de desenvolvimento econômico. A União Soviética não tinha chegado nem no nível dessas potências capitalistas. Então, como a União Soviética seria uma sociedade socialista plenamente desenvolvida, se o nível de desenvolvimento econômico desse país não havia chegado nem no nível do desenvolvimento das potências capitalistas? Como é que é possível isso? Como é que o socialismo é uma sociedade ou um regime inferior ao regime capitalista? Quer dizer, isso era
impensável, isso não tinha sentido nenhum, tá certo? E mais ainda, né? Se considerar todas as contradições que nós colocamos aqui, a existência de desigualdades sociais, de camadas privilegiadas, de diferenciações salariais, se levar em consideração, né, todos esses aspectos, né, mais ainda, né, não teria sentido se caracterizar a União Soviética naquele momento como uma sociedade onde o socialismo estava plenamente, né, realizado, tá certo? Então veja, Trotsky vai dizer o seguinte, né? Qual era a realidade da União Soviética? Aqui na página 231, ele vai dizer o seguinte: a propriedade estatizada dos meios de produção domina a indústria quase exclusivamente. Então, de fato, havia uma propriedade estatizada, né? Isso era um fato. A agricultura é representada pelas empresas estatais, que eram os sovkhozes, os quais não abrangem mais de 10% das superfícies semeadas. Nos kolkhozes, que eram as cooperativas, né, a propriedade cooperativa das associações combina-se em proporções variadas com as do Estado, as explorações do Estado e as explorações individuais, isso no campo. O solo, a terra, juridicamente pertence ao Estado. É dado em usufruto, né, perpétuo aos kolkhozes, pouco diferindo da propriedade das associações. Os tratores e máquinas pertencem ao Estado. O equipamento de menor importância, à exploração coletiva. Todo camponês de kolkhoz dispõe, além disso, de sua empresa privada. Cerca de 10% dos cultivadores permanecem isolados. Em relação à população, como é que se distribuía a população aí na década de 30? Segundo o recenseamento de 1934, 28,1% da população compunha-se de operários e empregados do Estado. 28,1% eram operários e empregados do Estado, né, funcionários do Estado. Os operários das indústrias e da construção eram cerca de 7,5 milhões em 35. Os kolkhozes e os ofícios organizados cooperativamente, ou seja, os camponeses, né, cooperados, constituíam 45,9% da população. Os estudantes, os militares, os pensionistas e outras categorias imediatamente dependentes do Estado constituíam 3,4%. No total, 74% da população encontrava-se ligada ao setor socialista, entre aspas, que é o setor estatizado, né? E dispunha de 95,8% do capital do país. Os camponeses isolados e os artesãos representam ainda 22,5% da população, mas não possuem pouco mais de 4% do capital. Ele vai completar. Os meios dirigentes constituem o lugar principal da acumulação privada, lícita e ilícita. Mascaradas pelas novas normas jurídicas, as tendências pequeno-burguesas não se deixam apreender facilmente pela estatística. Contudo, a burocracia socialista, essa gritante contradição em objeto, monstruosa excrescência social sempre crescente, e que se orna, por seu turno, causa das febres malignas da sociedade, é um testemunho vivo de sua nítida predominância na vida econômica. Então, da burocracia, não é? De Estado, tá certo? Ele vai citando aqui uma série, né, de dados aqui, né, sobre as desigualdades sociais, tá certo? As diferenças salariais, que eu já citei aqui para vocês. No final, Trotsky faz uma caracterização do que era a Rússia naquele momento, né? Então, então Trotsky dizia, olha, a Rússia
se considerarmos esse conjunto de elementos, não podemos concordar, né, com a direção do Partido Comunista da União Soviética e nem com a burocracia do Estado, de que o socialismo está plenamente realizado na Rússia, né? Porque o socialismo só pode ser